temos aqui um convidado muito especial, o senador Alessandro Vieira, que agora está no PSDB do Sergipe, ele que estava antes no Partido Cidadania e entra agora no Partido PSDB como pré-candidato ao governo de Sergipe. Ele tem se manifestado em relação às mudanças no cenário eleitoral nacional e é com prazer que nós recebemos a presença dele aqui no nosso programa. Boa noite, senador Alessandro Vieira, uma honra recebê-lo aqui no programa. E já vou começar com uma pergunta para o senhor sobre a saída do ex-ministro Sérgio Moro na disputa eleitoral desse ano. De que forma o senhor avalia a decisão tomada pelo ex-juiz, mas principalmente para onde o senhor acredita que esses votos vão ser direcionados e de que forma essa decisão pode ajudar no propósito que ele mesmo diz ter de reduzir a polarização na disputa desse ano. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar conversando com vocês. Particularmente essa decisão do ex-ministro Moro me parece que reproduz uma característica dessa trajetória mais recente dele na política, que é uma falta de compreensão de como as coisas se realizam e a necessidade de fazer construção em grupo. Ninguém consegue ser candidato de si mesmo, mesmo quando representa o sentimento de uma parcela muito significativa da população. Então é importante você ter movimentos que reduzam a polarização, que abram espaço para nomes de consenso, mas tudo isso tem que ser devidamente articulado, construído. Me parece que a saída do Podemos não foi bem processada, quando você olha a nota pública do partido, através da sua presidente, a deputada Renata Abreu, manifestação de alguns parlamentares relevantes do partido, e é uma pena, porque é uma construção que vinha lá já de mais de um ano de trabalho naquele partido. O importante agora é somar, entender que é preciso fazer uma construção para aqueles que não querem a volta do Lula, a permanência do Bolsonaro, construir uma alternativa que seja factível, que tenha viabilidade. Acho que a gente está começando a acelerar um pouco mais esse processo, fecha agora neste sábado a janela partidária para trocas, então teremos consciência do tamanho real de cada partido, as construções regionais, que são essenciais para a campanha nacional. As construções regionais serão concluídas nas próximas semanas, talvez um mês e pouco, e daí para frente você começa a ter essa viabilidade de construção. Hoje nós temos, nesse centro que se dispõe a sentar e compor, João Dória, pela Federação PSDB Cidadania, e Simone Tebet, pelo MDB. O União Brasil, até o momento, não apresentou nenhum tipo de candidato. O Ciro, do PDT, não mostra interesse em participar de nenhum tipo de construção mais coletiva. E o Novo, enfim, vem caminhando para a confirmação ou não da sua candidatura, assim como o próprio André Janones. Então, acho que mais algum tempo, mais um mês, a gente vai ter um cenário mais claro. Senador, perdão, boa noite. É um prazer falar com o senhor também. Ontem nós tivemos em São Paulo também uma celeuma na decisão do ex-governador João Dória em sair ou não. O senhor o citou aí, junto com a Simone Tebet, como os nomes dados dessa chamada terceira via para tentar viabilizar um caminho que fuja dos dois extremos definidos por vocês. O senhor já vê despontar algum favoritismo para a cabeça de chapa entre um e outro? E queria também acrescentar uma pergunta que é sobre a avaliação do senhor em relação aos movimentos que têm sido feitos pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que não saiu do PSDB, mas também foi derrotado nas prévias e me parece que ainda tenta ser o candidato a presidente. Bom, primeiro, registrar que eu tenho uma excelente relação com os três, né? Com Simone, minha colega, muito próxima no Senado, com Eduardo, ex-governador do Rio Grande do Sul, e com Dória, ex-governador de São Paulo. São três grandes nomes. Mas é preciso compreender, e eu que nunca fui político partidário, tenho menos de 4 anos de caminhada como político, tenho uma compreensão dessa realidade que me parece, em alguns pontos, muito simples, desnecessariamente complicada por algumas pessoas, por algumas vaidades. A política se faz por respeito a acordos. Política é uma atividade coletiva, não é individual.
E existem alguns acordos que já foram construídos. Então, particularmente no PSDB, antes mesmo da minha filiação, aconteceu um processo de prévias. Ele foi público, o Brasil acompanhou, o TSE, enfim, fiscalizou, e o resultado indicou João Dória como candidato do partido. Não há nenhum sentido em se tentar discutir o resultado desse processo dentro do PSDB. Fora do PSDB, uma futura coligação majoritária entre partidos, essa discussão pode sim acontecer. É natural e o próprio João Dória já reconheceu isso. No meu ato de filiação, que aconteceu em São Paulo, ele novamente reafirmou esse objetivo, essa construção coletiva de ter PSDB, a Federação PSDB Cidadania, o MDB e União juntos numa construção, se possível, trazendo também o Podemos para esse bloco. E aí, dentro dessa construção, discutir nomes novamente. Agora, rediscutir nomes dentro do partido me lembra aquela coisa de quem perde uma eleição e não aceita o resultado. E sem nenhum demérito para o ex-governador Eduardo Leite, é um grande nome da política, mas essa forma de atuação não me parece construtiva. E no momento que nós mais precisamos é que se deixe o ego de lado, as vaidades de lado, e que se faça uma construção coletiva. E essa construção vai passar por esses 3 grandes partidos, seguramente, a federação e os outros 2 grandes, para a gente ter um nome competitivo lá em meados de junho. Certo. Senador, eu gostaria de pedir uma avaliação sobre o movimento que o presidente Jair Bolsonaro tem feito em relação à sua candidatura. Nesta semana, a gente teve uma nota publicada pelo Ministério da Defesa que faz uma celebração em relação à ditadura de 1964, e agora o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, acaba de ser exonerado, e ele é cotado para ser o vice da chapa do presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que o governo tem dado sinais de que pode cometer atos autoritários durante as eleições deste ano? Bom, primeiro, Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente. E acho que foi eleito democraticamente umas 10 vezes, no mínimo, considerando o tempo que ele tem de parlamentar. Eu acho que você tem aí uma grande estratégia de comunicação, uma estratégia narrativa. Nós estamos aqui discutindo uma ditadura, e foi ditadura, que já se encerrou há décadas, e deixamos de discutir o preço do petróleo, da gasolina, a fome, o desemprego, a inflação crescente, os escândalos de corrupção que se aproximam em mais de um ministério. Infelizmente, a gravidade das falas é tão elevada que você tem essa distorção. A gente começa a discutir assuntos que não são os assuntos reais da vida das pessoas. Jair Bolsonaro faz isso de forma magistral. Ele faz isso a carreira toda e, como presidente, ele faz quase que todos os dias. Ele usa da comunicação, ele usa desses fatos, dessas ações, elogiar torturador, elogiar a ditadura, para você criar esse desvio de atenção. Nós estamos nos grupos da família, nas redes, aqui numa entrevista desse tamanho, discutindo isso, quando deveríamos estar discutindo como é que a gente sai do atoleiro onde o Brasil se enfiou, em grande parte por conta do mau governo do Bolsonaro. Eu não tenho preocupação específica nesse momento com nenhuma tentativa de golpe. Eu acho que o esboço que foi feito no 7 de setembro do ano passado mostrou claramente que isso não tem margem de sucesso, mas vai acontecendo uma progressiva fragilização das instituições. Você vai plantando desconfiança, você vai questionando a democracia. A democracia tem muitos defeitos, um deles mais grave talvez seja permitir que gente incapaz chegue ao poder pelo voto. Mas também pelo voto é possível corrigir essa trajetória, colocar no poder gente que tenha capacidade. Isso, enfim, acho que vai se resolver nas urnas, eu espero que da forma mais pacífica. Mas as instituições vão ter que trabalhar muito, permanecer vigilantes, obrigar o cumprimento dos limites do que está na Constituição. O Brasil não pode virar uma república de bananas sujeita a golpes ou autoritarismo. Esse tempo já passou e já faz muitos anos, muitas décadas. Senador, eu queria voltar aqui ao assunto da terceira via, já que nós tivemos 2 últimos dias muito movimentados. O senhor citou aí, evidentemente, a necessidade de união, de se colocar o ego de lado, diz também dos equívocos que o Moro cometeu ao sair do Podemos e ir para a União Brasil, do jeito que foi feito. Agora, eu queria voltar também para
pré-candidatura do partido do senhor, que é oficialmente agora do João Dória, o senhor acha que o PSDB tem as condições ideais para oferecer ao pré-candidato palanques que o levem a ser o principal nome da terceira via? Por quê? Por que eu pergunto isso? Então, além dessas movimentações do Eduardo Leite, a gente tem notícia das movimentações do Aécio Neves, que é contrária à candidatura do companheiro de partido. Como é que o senhor enxerga hoje as condições do PSDB em oferecer ao Dória uma condição para se tornar um candidato competitivo? Acho que todos os partidos grandes, à exceção do PT, têm esse tipo de dificuldade. Você não tem uma hegemonia tamanha que vai impedir divergências. As divergências, elas devem ser respeitadas. Então, o filiado, até mesmo o parlamentar que não concorda com a candidatura que foi aprovada pelas prévias do João Dória e quer votar em outro, na Maria, no José, é um direito democrático da pessoa. Agora, tentar sabotar as regras que você mesmo aceitou, que você mesmo participou voluntariamente, isso me parece inadequado e antidemocrático. Esse talvez seja o problema. Acho que o desafio de Dória não é construir palanques, o desafio de Dória é superar uma rejeição pessoal, que é muito elevada, e sobre a qual ele tem total consciência. Eu conversei algumas vezes com o ex-governador João Dória sobre esse tema, ele sabe perfeitamente que tem um problema de rejeição para tratar, tem convicção de que consegue reverter isso, mostra os resultados do governo de São Paulo como uma vitrine para superar essa rejeição, vamos saber mais adiante se isso funciona, mas é muito importante que esses partidos tenham a maturidade política, e essa é a expressão correta, não dá para corrigir os rumos do Brasil com imaturidade, com amadorismo, tem que ter maturidade política para construir um grupo forte o suficiente, coeso o suficiente, para fazer uma discussão que o Brasil merece, de solução para as nossas soluções, para os nossos problemas. Acho que isso vai ser revertido. A questão individual entre Aécio e Dória, ela vai ficar ali limitada a isso mesmo. Eu tenho certeza que em um momento muito breve as pessoas vão compreender que esse respeito democrático é necessário e também vão perceber um outro ponto, que hoje pela manhã eu fiz questão de fazer uma provocação nas redes sociais. Mesmo com essa mudança toda, esse tsunami da quinta-feira, a maior parte dos analistas, a maior parte dos caciques partidários continua se recusando a falar da pré-candidatura do MDB. A senadora Simone Tebet tem todas as qualificadoras, todas as credenciais para participar desse processo com protagonismo. Ela tem uma carreira impecável, tem a postura, me parece, adequada para o momento, o partido dela é um partido muito grande, muito capilarizado, ela é peça fundamental dessa construção. Nós do PSDB, pelo menos aqueles que respeitam as regras, defendem o nome de João Dória como candidato do partido, para que se sente depois, daqui a aproximadamente 2 meses, em uma mesa, com critérios transparentes, que as pessoas entendam, que o eleitor entenda, e se defina aí sim um nome. E eu vou ficar muito feliz se a gente tiver também a possibilidade de discutir o nome de uma mulher nessa disputa, que até o momento é 100% masculina. Senador, o senhor destacou a importância de falar sobre os problemas que a população está vivendo. A gente tem um cenário dramático, especialmente na situação econômica, as pessoas estão passando por mais fome, estão sendo mais despejadas de suas casas, estão vendo seus empregos irem embora, suas fontes de renda, tem problemas para fazer compras no supermercado. A gente tem 2 candidaturas, as favoritas até agora, né, que são a de Lula e de Bolsonaro, que de alguma forma estão falando sobre o programa de governo, né? O ex-presidente Lula tem falado sobre fim da política de preços da Petrobras de paridade internacional, tem falado sobre travar privatizações e falado sobre retornar alguns programas que ele tinha no seu governo. O presidente Jair Bolsonaro também tem defendido as suas políticas sociais, tem voltado os seus discursos sobre os campos da segurança pública. Enfim, eles já estão colocando o seu programa para jogo, né? Na sua opinião, a candidatura que o PSDB traz para o cenário eleitoral deve apostar em que tipo de propostas? Me parece que o espaço que existe é para uma discussão de propostas sérias. Você elencou aí algumas falas, alguns tópicos que os 2 candidatos que lideram as pesquisas utilizam como meio de mobilização. Ninguém para dizer, por exemplo, como é que você vai mudar a política de preços da Petrobras, considerando que a Petrobras hoje tem 63% do seu capital na mão privada.
está listado em bolsa no mundo inteiro, em Nova York. Você não pode fazer simplesmente uma alteração na política de preço unilateral. É a típica proposta para enganar o eleitor. Da mesma forma, o Bolsonaro, a todo instante, apresenta sugestões erráticas, muitas vezes no mesmo dia, em sentidos opostos, e cada vez mais focadas em atender demandas do pessoal do marketing. Você não tem uma construção sólida no sentido, por exemplo, de estabelecer uma rampa de saída para as pessoas que a mistura de inflação, pandemia e governo com mau exercício da parte de política econômica jogou na miséria. Como é que eu vou tirar essas pessoas de lá? Como é que eu vou fazer uma revisão da nossa estrutura tributária que é absolutamente ensandecida? E talvez o ponto mais importante para um começo de governo. Precisamos ter um resgate do orçamento público. O orçamento público foi totalmente sequestrado por interesses corporativos e, para não dizer não republicanos, que são representados majoritariamente pelo aquele chamado centrão. Então, hoje, os programas, os projetos, os ministérios estão totalmente de mãos amarradas, porque todo recurso, ou praticamente todo recurso, está amarrado ali na mão de 3, 4 parlamentares, que não foram eleitos para eleger esse tipo de papel. É uma construção inconstitucional. Eu sou autor de uma das ações, ou pelo menos construtor de uma das ações, que hoje está lá no STF para ser julgado. Esse passou a ser o primeiro ponto do governo. Até aproximadamente um mês atrás, eu ainda estava como pré-candidato à presidência da República pelo Cidadania. O passo a passo da construção tirou essa possibilidade e a gente voltou nossa atenção, atendendo um pedido aqui da nossa base, para o Estado de Sergipe. Mas nós cuidamos dessas preocupações. O Brasil tem que escolher prioridades, comunicar bem essas prioridades, construir condições políticas para aprovar e avançar. Qualquer que seja o presidente vai encontrar um desastre econômico, um esfacelamento da peça orçamentária e um Congresso com dificuldades de recuperar o seu próprio espaço, que não é de gestão de recursos, é de definição, talvez, de prioridades, de discussão. Isso é um passo a passo que a gente espera ver e que eu ainda não vi, nem no caderno de propostas de Bolsonaro ou do Lula. O senhor critica os dois candidatos que estão à frente, mas quando o senhor pensa nos candidatos de terceira via, nessa unificação do candidato de terceira via, quem o senhor enxerga como principal adversário para chegar ao segundo turno? A terceira via conseguirá tirar mais votos de Bolsonaro para chegar ao segundo turno contra Lula ou mais de Lula para chegar ao segundo turno com Bolsonaro? Quem deve ser o alvo principal? Me parece que os dois têm um público base bastante consolidado na casa ali de seus 20 a 25 pontos percentuais. Esse é o eleitor que não vai mudar de opinião. A situação de Lula mais estabilizada do que a de Bolsonaro. Bolsonaro tem um patamar de eleitorado estabilizado que está pelo menos nos 15%. Então, existe uma grande massa de pessoas que não opina em pesquisas nesse momento, ou que já opina, mas manifesta essa preocupação de que essa polarização, esse acirramento atrasa o Brasil. Então, existe muito espaço para você fazer uma discussão respeitando o eleitor. Eu acho que a gente tem que resgatar na política uma qualidade básica, respeitar as escolhas. Então, o cidadão que vai votar no Lula, quer que o Lula volte, eu entendo o raciocínio que ele faz, ainda que eu não concorde. Não quero esse retorno, porque eu imagino que a gestão do PT teve méritos e defeitos. Os defeitos, para mim, foram maiores do que os méritos. Como também não quero a permanência do Bolsonaro, mas entendo quem quer votar no Bolsonaro. Um pequeno grupo quer votar por uma pauta mais reacionária, aquela pauta que o Bolsonaro verbaliza nas redes sociais. Mas o grupo majoritário dos eleitores do Bolsonaro, na verdade, rejeita a política. Essa estratégia constante de confronto na comunicação do Bolsonaro sedimenta um sentimento de que Bolsonaro é antissistema, que Bolsonaro é contra a velha política, quando, na verdade, na vida real, Bolsonaro é a materialização do sistema, do pior da política brasileira, que se representa nas suas alianças, nas suas coligações, na forma como ele faz a gestão pessoal e pública de recursos. Então, acho que o desafio da terceira via, primeiro, é mostrar que existe um caminho viável. Segundo, é respeitar o eleitor, respeitar suas bandeiras, respeitar suas escolhas e de forma construtiva ir mostrando que o Brasil merece virar essa página. Tivemos essa etapa histórica de uma polarização acirrada, de excessos, mas precisamos virar essa página, pacificar a nação e resolver problemas que não vão ser resolvidos, inclusive, num mandato só. Você vai ter que estabelecer caminhos, pavimentar soluções, corrigir desvios legislativos graves e colocar isso
tudo num rumo de construção de uma política educacional nova, de recuperação de emprego, de investimentos e de reforma tributária. Então, dá para fazer esse trabalho, tem espaço para fazer isso, mas mostrar-se suficientemente confiável para a mudança e competitivo é um desafio que ainda não foi vencido. O senhor foi uma figura bastante expressiva na CPI da pandemia e foi um momento que impactou bastante no noticiário político brasileiro no ano passado. Meses depois, o senhor acredita que a CPI da pandemia teve efeitos esquecidos pela população brasileira? E de que forma o senhor acredita que aqueles trabalhos podem impactar no debate político nas eleições deste ano? O trabalho da CPI da Covid foi muito importante para mostrar para o Brasil que existiam problemas na forma de contratação de vacinas, na forma de atuação do Ministério da Saúde, que em muitos momentos não foi técnica, foi político-ideológica, e principalmente o efeito de garantir que a aquisição de vacinas se desse no ritmo, na quantidade e com os fornecedores certos, os fornecedores que o mundo inteiro utilizou. Até afastou aquela horda ali de oportunistas que já faziam contratos, todos eles destinados a drenar recursos públicos. Esse foi o grande efeito. O efeito jurídico, ou seja, os processos contra aquelas pessoas todas que a CPI apontou, eles vão demorar anos. E muitos deles sequer vão sair do papel, porque o sistema jurídico brasileiro é lento e muito travado quando os investigados são figuras poderosas. Mas teve sim ali um efeito bastante importante para o Brasil. Acho que entender que tudo deve ser investigado, que a gente tem que ter informação certa, que tem que colocar a técnica no lugar correto, acima dessa questão ideológica partidária, foi um grande feito da CPI da Covid. Ô, senador, nós tivemos em 2016, nas eleições municipais, em 2018, na eleição nacional, resultados muito parecidos, uma demanda por candidatos novos, a gente vinha naquela onda contra a corrupção, ainda embalado pelo discurso da Lava Jato, mas em 2020 nós já vimos uma mudança nas eleições municipais de novo, que se o eleitor buscou candidatos, digamos, já no contexto da pandemia, mais experientes. Para a eleição deste ano, o que o senhor julga que é a demanda do eleitor? O que vai ser preponderante para o eleitor definir o voto? Eu creio que nas eleições de 2020, mais relevante do que o perfil experiente de determinados candidatos foi o tamanho, o volume de recursos que as prefeituras receberam por conta da pandemia. Isso gerou um impacto muito grande. Praticamente todos os municípios, especialmente os grandes municípios, receberam uma carga de recursos muito grande e puderam fazer realizações, executar realizações que eram muito perceptíveis naquele momento. Eu acho que isso é mais preponderante do que o perfil. O sentimento que a gente vê expresso nas pesquisas qualitativas pelo Brasil afora é muito parecido com o de 18. Existe um desgaste e justificado. O brasileiro não confia nos seus representantes. O brasileiro não gosta dos seus representantes. O brasileiro não gosta da política como ela é feita hoje. E isso tem toda a justiça, porque efetivamente os políticos, em regra, o parlamento em geral, legisla de costas para a rua. Ignora, por exemplo, o absurdo que é você aumentar um fundo eleitoral em plena crise econômica, você discutir vantagem para categorias específicas já privilegiadas dentro da estrutura estatal em plena crise de desemprego e de fome. E impressiona, para mim, que nunca fui da política tradicional e que faço essa caminhada com todo respeito agora, o quanto esse distanciamento é marcado. Então, esse sentimento persiste. Da mesma forma, você tem um sentimento de que a corrupção é um problema muito grave no Brasil e que não foi resolvido no governo Bolsonaro. As pesquisas todas apontam nessa linha. O desafio talvez seja entender essa demanda do eleitorado e apresentar para o eleitor nomes que supram essa demanda sem o vício, sem o cacoete do populismo. Populismo barato, das propostas vazias, do confronto pelo confronto e dessa forma midiática de fazer políticas, especialmente em redes sociais, só na base da mitada, para usar a expressão popular. Não é um desafio simples, mas acho que se engana quem pensa que o sentimento de todos os brasileiros é de acomodação. Talvez seja um sentimento de desalento. A terceira via, o que quer que seja, que queira motivar
esse eleitor tem que despertar primeiro um sentimento de que sim, é possível, nós juntos podemos mudar o Brasil, tem muita gente boa e diferente na política, mas precisa se comunicar mais e permitir que o eleitor veja isso. Se você não mostrar, se você permitir que os velhos caciques decidam tudo, o que você vai ter vai ser uma repetição de figuras, sempre as mesmas, com os mesmos resultados, e cada vez mais o eleitor distante de uma participação democrática verdadeira. Vou aproveitar para ler alguns comentários de pessoas que estão participando aqui da nossa entrevista. Envie suas mensagens, contribua aqui com o nosso debate. O AJ está dizendo aqui, está duvidando da existência de uma terceira via para a eleição desse ano. O Carlos Almeida está ressaltando o que nós colocamos aqui no início do programa sobre a declaração do ex-ministro Sérgio Moro de que não desistiu de nada. De fato, o ex-ministro da Justiça deu uma coletiva antes do programa, dizendo que não teria desistido do seu projeto de construir o país e colocando-se aí como um nome nacional novamente e frisando que não seria um candidato a deputado federal, conforme havia sido noticiado pelo partido que é o destino de Moro, né, o partido União Brasil. A gente tem Maria Solange Araújo falando sobre Simone Tebet, aguardando para ser vice. Uma série de pessoas aqui falando sobre esse tema que nós falamos aqui da terceira via. A gente já está se alongando na entrevista, mas eu gostaria de poder falar um pouquinho sobre a pré-candidatura do senhor para o governo de Sergipe, porque nós temos ali já outros candidatos de outros partidos com seus nomes lançados nas pesquisas eleitorais. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, como o senhor tem visto as condições do senhor, segundo as pesquisas, para a disputa no estado de Sergipe, e de que forma o senhor pretende se diferenciar dos outros candidatos que já foram lançados? Bom, o estado de Sergipe tem uma realidade que se repete em outros estados da federação, particularmente aqui no Nordeste. O mesmo grupo político comanda o estado há aproximadamente 25 anos. E os resultados são conhecidos, os nomes estão aí postos. Hoje esse grupo apresenta duas candidaturas diversas, uma do PT e a outra do PSD, mas são essencialmente o mesmo grupo, com as mesmas práticas e o mesmo perfil, só mudando agora o ritmo das promessas. Então, existia e existe uma demanda em Sergipe por mudança, ela vem de muito tempo, e a gente tem feito esse papel como grupo político, como construção. O que eu sempre tenho dito é que as pessoas precisam compreender que a política não é uma arte individual, não é uma gincana, não é o Big Brother, não adianta você ir para as redes sociais falar que é candidato ou não é candidato, você tem que construir. E nós já construímos uma realidade aqui em Sergipe, me desculpem, a gente construiu já aqui em Sergipe uma realidade de grupo político com tamanho e expressão suficiente para fazer esse enfrentamento, que é muito difícil. A gente sabe que as pesquisas apontam um bom resultado para o nosso momento de pré-candidatura, mas isso está muito longe de ser a hora final, tem muita coisa para construir, coligações, diálogo com a sociedade, e vamos fazer isso na forma correta, respeitosa, e com muita coragem de enfrentar aquilo que em Sergipe nunca foi feito. Em Sergipe, a gente só teve uma eleição na história republicana onde o candidato da situação perdeu. Então, a gente está tentando aí reeditar um momento histórico e vamos enfrentar isso com muita tranquilidade e coragem. Senador, a gente vai se encaminhando aqui para o fim, mas é uma pergunta que é inevitável. Eu sei que não é o cenário que o senhor evidentemente deseja, mas em um hipotético segundo turno entre Lula e Bolsonaro, tem alguém que o senhor considera apoiar? Não, apoio não acontece, não há nenhuma hipótese. Declaração de voto vai acontecer porque eu não acredito em esconder o voto do eleitor. Eu acho que quem tem essa condição, esse privilégio de se colocar como representante do povo não pode, na hora mais difícil, simplesmente se esconder. Isso vai acontecer, vai depender lá do momento específico de como o meu povo aqui em Sergipe vai estar fazendo essa leitura da realidade, mas eu tenho convicção de que é possível sim evitar essa realidade aí que você desenha, que para mim é um desastre. Acho que o Brasil merece estar discutindo projetos, renovação, um novo momento, e não ficar preso numa polarização que só joga o Brasil para trás.
Perfeito, conversamos aqui com o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, ele que acaba de se lançar como pré-candidato ao governo de Sergipe, foi uma figura expressiva na CPI da pandemia, conversou aqui novamente no canal de Carta Capital no YouTube. Muito obrigado, senador, pela gentileza de participar aqui do nosso programa. Boa noite para o senhor. Boa noite, até a próxima.